encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Irmãos, entendamos. São Paulo, além de escrever as igrejas que nós conhecemos, as igrejas que ele fundou durante a sua missão, nos seus 3 momentos, atividades missionárias por todas as regiões por onde passou, mas também os lugares aonde ele foi, por exemplo, que não é uma igreja que São Paulo funda, como é a igreja de Roma, mas também foi a este lugar. Da mesma forma que Paulo escreve as comunidades que ele fundou, ele também escreveu as cartas às comunidades que ele passou. E de modo muito especial, Paulo também escreve a 2 de seus servos, a 2 dos seus discípulos, chamado Timóteo, e de modo especial, aqui nesta carta, o seu servo Tito. Já ouviram falar de Tito, sim ou não? Se você tomar comigo o versículo 8º de 2 Coríntios, o versículo 6, o versículo 16 e o versículo 23, você vai observar em 2 Coríntios 2:8 que o tempo todo São Paulo ele redige qualidades a Tito. Um grande servo, um grande companheiro, um grande colaborador da sua missão. Não é diferente daquilo que eu e você fazemos semanalmente nos nossos grupos de oração. Nós somos pessoas que são servos, sim ou não? Você serve com amor o seu grupo de oração, sim ou não? Lá no grupo de oração você é um colaborador, você é um servo, você é um companheiro da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para aquela comunidade orante, para aquele povo reunido naquele contexto. Mas veja bem, a intimidade de Paulo e Tito era tanto que, se você olhar o versículo 4 do capítulo 1 da carta de São Paulo a Tito, ele irá dizer assim: eu escrevo a você, querido Tito, meu filho na fé, meu filho espiritual. Veja bem, os vínculos que Paulo tinha com aqueles que colaboravam na transmissão do reino, ele sobrepassa a ideia somente de amizade, ou aquele contexto de ser discípulo, como nós muitas vezes, que temos o nosso coordenador de grupo de oração, sim ou não? Nós muitas vezes fazemos as coisas na marra, porque o nosso coordenador pediu, né? O nosso coordenador direcionou. Paulo e Tito, eles começaram em sua caminhada de fé, criar laços tão profundos, que eles começaram a se tornar família. Veja bem, entenda comigo, você e eu, muitas vezes, não sentimos que somos famílias dos membros do nosso grupo de oração? Ou não é assim no seu grupo de oração? Se não é, precisa ser. Veja bem, hoje nós estamos num tempo cada dia mais difícil, que nós precisamos começar a criar esses elos, para que o mundo creia. Lembra do Evangelho de João, naquele discurso de Jesus sobre a unidade? Para que o mundo creia que nós somos um, nós precisamos também testemunhar esse contexto. Meu irmão, São Paulo e Tito, eles carregavam em si esse contexto, a um tal ponto, a um tal modo, a uma tal maneira, que toda a transmissão da fé que Paulo um dia levou para todos os locais aonde ele evangelizou, Tito era o responsável por fazer isso em uma ilha do Mediterrâneo chamado Creta. Já ouviram falar sobre Creta, sim ou não? Também o povo de Creta é chamada de cretenses. A esse povo, nós não temos uma carta na Bíblia como Colossenses, que é a comunidade de Colossos, ou o povo filipenses, como o lugar do povo de Filipos, mas também a ilha de Creta foi evangelizada, e ela ficou sob responsabilidade de Tito depois que São Paulo partiu. E veja bem, a função de Tito era criar harmonia na igreja que fora evangelizada para nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das missões também de Tito era para que ele pudesse, aonde ele convivia, ser também testemunha de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, olha aqui um pouquinho para mim. Você está sendo testemunha de Jesus Cristo no grupo de oração,
lá na sua ilha de Creta, aonde Deus colocou você, sim ou não? Eu fiquei vermelho agora. Só 2 me responderam, eu vou perguntar de novo. Você está sendo testemunho lá no seu grupo de oração, onde Deus te colocou, sim ou não? Sim. Nós precisamos ser esses ponderadores. A diocese de vocês precisa que um grupo unido ao outro também vai criando esse contexto de harmonia, porque quando não há uma harmonização, irmãos, há um desprendimento daquilo que a fé precisa arraigar na vida da comunidade. E hoje, esta passagem de Tito, que São Paulo está escrevendo, traz uma marca fundamental para a fé cristã. Vamos ler comigo. Quem está com a Bíblia, o versículo será o versículo 11 da carta de São Paulo a Tito. Amém ou socorro? Quem encontrou, diga amém. Escute, meu irmão, está escrito assim no versículo 11: com efeito, a graça de Deus se manifestou. O que foi que se manifestou? Veja bem, a minha Bíblia é da Jerusalém, a de sua pode ser outra tradução, mas o sentido é o mesmo. Escuta, com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Escute, a salvação é para quem, gente? Para quem é a salvação? Então compreenda. A salvação, ela não é algo que eu e você podemos manipular. A salvação já é uma graça manifestada. Qual diferente pensavam as pessoas que estavam sobre a responsabilidade de Paulo e agora também de Tito? Porque muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e se nós não dizemos mais assim, essa pessoa não tem salvação. Mas muitas vezes nós pensamos assim, essa pessoa não tem mais jeito. É ou não é? Irmãos, eu e você, nós não temos autoridade sequer para dizer, pensar, arquitetar que a salvação manifestada por Deus é algo dada a todos os homens. Ao pobre, ao rico, ao gordo, ao magro, aquele que é assassino, aquele que é adúltero, depende de um processo. Eu e você não podemos pré-julgar aquilo que é dado para nós. Irmãos, entenda, havia uma confusão do qual Tito precisou olhar e direcionar o seu povo, do qual agora nós também, Renovação Carismática Católica, precisamos olhar para a nossa realidade e não mais começar a fazer acepção de pessoas. Muitas vezes o nosso grupo de oração foi chamado de hospital de campanha, sim ou não? Por quê? Chegavam os feridos, os destruídos, aqueles que tinham perdido até parte do seu corpo. E hoje, nós muitas vezes nos fechamos para esta realidade. Irmãos, algo importante que eu e você não podemos nos esquecer: o grupo de oração é o lugar para todos. O grupo de oração é lugar de restauração. Em nome de Jesus eu quero profetizar que o seu grupo de oração é o lugar de cura para todas as almas que ali chegarem, amém? Você crê nisso, sim ou não? Se você crê, diga eu creio. Irmãos, escute, presta atenção, o versículo 12 continua dizendo assim: ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade. Meu irmão, minha irmã, quando nós cremos e entendemos que a graça da salvação é para todos, aquilo que Cristo já realizou, aquilo que Cristo já manifestou pelo poder do Pai, nos leva a compreender que nós precisamos mudar a nossa vida, sim ou não?
deixar o nosso mau costume, deixar o nosso mau comportamento, deixar os nossos vícios, deixar que os nossos desejos não nos dominem mais. Irmãos, por que que tem muitos, olha aqui para mim que isso é muito sério, que estão no grupo de oração, entram e saem de lá sem ter experimentado nada? Porque muitos de nós que estamos dentro dos nossos grupos de oração, ainda não deixamos as paixões que nos prendem ao mundo e nos tornam iguaizinhos às pessoas que estão lá fora. Veja bem, a salvação é para o pecador, e nós somos pecadores, mas essa graça manifestada por Deus, ela dá a nós uma consciência de mudança de comportamento. Há quanto tempo você participa da renovação carismática católica? 11 anos, que mais? 8, 30, que mais? 6 anos, 4, eu pensei que já era 40, oh glória, aleluia, né? Irmãos, nesse seu tempo de caminhada, existe um antes e um depois de você que conheceu Jesus Cristo, sim ou não? Ou você ainda é aquela mesma pessoa turrona, ou você é aquela pessoa ainda briguenta, ou você ainda é aquela pessoa mentirosa. Quando nós estamos caminhando e entendemos o processo salvífico, nós vamos moldando a nossa vida. Por que que uma pregação dessa vem parar? Por inspiração de Deus em um encontro de servos. Porque é a nós, eu e você, diretamente, que Deus quer que nos salvemos. Você quer ser salvo, sim ou não? Sim. Nós somos salvos, sim ou não? Então a pergunta é diferente: você quer ir para o céu, sim ou não? Eu quero, você quer, sim ou não? Irmãos, escute, vai continuar dizendo assim o versículo 13: aguardando a nossa bendita esperança. Como que está escrito na sua tradução aí? A minha esperança é de vocês. A Ave Maria está como? Da nossa esperança. Alguém diferente ou não? Da bendita esperança. Qual é o ano que nós estamos vivendo? O ano da graça, da esperança, o ano santo. Porque, irmãos, a igreja está entendendo que o nosso mundo está de ponta cabeça, e o Santo Padre então resolve proclamar um ano santo da esperança. O que é esperar em Deus? Crer convictamente que nós iremos mudar até um ponto de alcançarmos o céu. Nós não podemos caminhar neste mundo, nós não podemos ir semanalmente no grupo de oração, se nós não temos como objetivo final o céu. Meu irmão, minha irmã, eis o que eu quero falar para nós nessa tarde. Se você for fiel a Deus, se você for fiel ao seu grupo de oração, se você for fiel à Santa Igreja Católica, se prepara, porque o céu é o nosso lugar, amém? O céu é o lugar de homens e mulheres que são fiéis. O lugar de homens e mulheres fiéis é o céu. E escuta, vai dizer assim, olha que importante isso. Continua dizendo: a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quem é o nosso Salvador? Aí eu pergunto: Cristo salvou só os bons? Ele salvou bons e os maus. Da mesma forma que Ele salvou aquela que chorou durante todo o percurso da Via Sacra, as mulheres que choravam por causa da sua dor, de sua perda, Ele também salvou Barrabás, do qual Ele, aquele momento foi para pagar os pecados da humanidade. Agora, existe uma diferença em que na teologia nós chamamos sobre o contexto da economia da salvação. É chamado também no contexto de que a graça da salvação, nós precisamos querê-la, acolhê-la,
todos os dias de nossa vida. Os méritos de nós sermos salvos não dependem de nós, porque nós somos imperfeitos. Você entende isso, sim ou não? Se Deus olhasse para o seu mérito, você seria salvo? Coitado de nós, né? Vocês estão entendendo? É por isso que Deus reuniu essa quantidade de servos do grupo de oração, para que nesse dia Ele pudesse desta forma dizer: a grande manifestação de Deus é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer entender melhor isso? Pega comigo na carta de São Paulo a Colossenses. A carta de São Paulo a Colossenses. A carta de São Paulo a Colossenses, o versículo será o versículo 3º. 3:3 de Colossenses. São Paulo, a comunidade de Colossos. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Se alguém não encontrou, diga: socorro. É só voltar um pouquinho, tá? Antes de Tito, gente. Olha o que está escrito nesse versículo, meu irmão. Escute, ouça. Lá em Tito, depois que nós entendemos a graça da salvação, pede para que nós renunciemos às paixões, sim ou não? Não foi que nós ouvimos? Olha o versículo 3º da carta de São Paulo a Colossenses. Pensai nas coisas do alto. Renovação carismática católica, servos de grupo de oração, no que nós precisamos pensar? No que nós precisamos pensar? Nas coisas do alto, nas coisas do céu. Ainda que nós sejamos muitas vezes fracos, pequenos, pecamos, caímos, mas eu e você que estamos semanalmente participando e cremos na salvação, temos que pensar nas coisas do alto. E aí, quando você sai do seu grupo de oração, que foi só glória, só louvor, só bênção, quando você chega na sua casa, o que você começa a pensar? Na conta que você tem que pagar, não é? No almoço que você tem que fazer, não é? No trabalho que tu tem que ir. E o dia vai entrando e você vai se esquecendo que a salvação conquistada para nós faz o homem desejar as coisas do céu. Irmãos, olha que importante esse versículo. Ele vai continuar dizendo assim, ó: e não nas coisas da terra. Mas olha o versículo 3º agora: pois morrestes, e a vossa vida está escondida em quem? Em quem que a sua vida está escondida? Se nós servos, se nós irmãos e irmãs de grupo de oração, não começarmos a olhar para o céu como as coisas que nós desejamos, nós iremos nos esquecer que nós fomos sepultados pelo nosso batismo com Cristo Jesus. Irmãos, mas olha só como ele continua dizendo assim, ó, versículo 4: quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também sereis com ele manifestado na glória. Essa salvação, essa graça que nós estamos ouvindo Tito falar, já apareceu no nosso tempo, já apareceu na nossa história. Cristo Jesus é a completude perfeita da nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, eu e você não precisamos ficar por aí mendigando lugar para ficar, porque no dia em que o Senhor nos chamar, eu creio que nós iremos para o céu, e no céu nós iremos junto dar glórias a Deus, amém? Você crê nisso, sim ou não? Irmãos, você quer isso? Você quer isso? Diga: eu quero. Mas escuta, um pouquinho mais atrás, na carta de São Paulo a Colossenses, carta de São Paulo a Efésios. Vamos na carta de São Paulo a Efésios agora. Dá um pulinho comigo em Efésios capítulo 2. E você vai ouvir comigo em Efésios 2,
no versículo... Vamos pegar um pedacinho no versículo 7. 7b para frente, até o final do versículo 8 e 9. Amém ou socorro? Efésios 2, 7b. Escute o que está escrito nessa palavra, irmãos. A fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça. De quem que era a graça mesmo? Tito falou que a graça de Deus se manifestou através da graça de Cristo Jesus. Olha só, então escute, a fim de mostrar, meus irmãos, a graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o versículo 8. Pela graça sois salvos. O que está escrito aí? Leia para mim, Ave Maria. Irmãos, entenda isso, escute. Pela graça fostes salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. O que a fé é, gente? Está escrito aí, o que a fé é? O que ela é? Então não depende dos seus méritos a salvação. Aquilo que Cristo já conquistou na cruz, porque foi Ele que apareceu na minha vida, foi Ele que apareceu na tua vida. Não depende do tamanho daquilo que nós realizamos, depende, meu irmão, de como nós assumimos e a queremos, porque não são por nossos méritos que nós somos salvos pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, querido servo, pensa aí hoje como está a sua resposta de serviço ao grupo de oração. Só por aquilo que você tem respondido ao grupo de oração, você merece salvação? Será que você está respondendo à altura a salvação que já lhe foi contemplada? Será que nós estamos respondendo à altura o chamado, o serviço que Deus nos fez à igreja? Irmãos, Deus nos trouxe para um grupo de oração, Deus nos trouxe para o serviço de um ministério, não para que nós façamos dele o que nós bem entendemos. Deus nos chamou para cumprir a sua vontade. E se nós cumprirmos a vontade de Deus, meu irmão, nós iremos viver o extraordinário de Deus lá no nosso grupo de oração. Como anda o seu grupo de oração? O seu grupo de oração está 100%, sim ou não? O seu grupo de oração está com todos os carismas ativos, sim ou não? O Espírito Santo está se manifestando lá no seu grupo de oração, sim ou não? Irmão, se ainda tem alguma coisa faltando, é porque nós estamos nos esquecendo que há a graça da salvação sobre a nossa vida, e que nós precisamos abandonar as concupiscências, abandonar as paixões, abandonar as situações deste mundo, para que eu e você possamos ser totalmente revestidos da graça da salvação, para servir melhor o nosso grupo de oração. Temos irmãos do ministério de pregação aqui, sim ou não? Levante o braço. Ministério para famílias temos aqui, sim ou não? Ministério para crianças temos aqui, sim ou não? Que bom, tem ministério para todos, né? Tem um ministério para fé e política aqui ou não? Olha, esse está faltando ainda, né? Irmãos, enquanto nós ficarmos pensando em nós mesmos, nós não iremos contribuir para a salvação de Cristo Jesus em nosso grupo de oração. O que o seu grupo de oração precisa é que Cristo se manifeste, que a graça da esperança seja proclamada. Meu irmão, minha irmã, o nosso grupo de oração não precisa de um servo enfaixado. O nosso grupo de oração precisa de homens e mulheres que são livres para servir. Homens e mulheres que não se cansam,
homens e mulheres que não reclamam, homens e mulheres que não se queixam de que tem que fazer isso de novo. O nosso grupo de oração precisa de servos, e sendo servos, meu irmão, nós iremos levar o nome de Jesus por toda a localidade, por toda a cidade dessa diocese, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado. Cristo tem que manifestar na sua vida. Diga: Cristo tem que se manifestar no seu serviço, para que outros irmãos sejam manifestados. Meu irmão, minha irmã, não é fácil, mas nós precisamos compreender o porquê que esse processo é importante. Olha comigo o Salmo 130, dá um pulinho comigo no Salmo 130, iremos dar um pulinho no Salmo 130, o versículo é o versículo 8, outras traduções serão 129, Jerusalém 130, a Ave Maria, as outras traduções é o Salmo 129, existe uma diferença nos salmos da Bíblia, sim ou não? É uma coisa muito simples. Na hora da versão da Septuaginta, os primeiros 8 salmos ficaram iguais. Depois o 9 e o 10 foram unidos, e acabou sendo diminuído e só lá para o depois dos salmos do louvor, que é o Aleluia, retoma-se igual novamente. Então, Ave Maria 129, as Jerusalém comigo 130. Só a Ave Maria que é 129, os demais são 130. Quem encontrou, diga amém. Olha só, escute: aguarde Israel o Senhor. Quem é que Israel aguarda? Quem é que nós aguardamos? Aquele que apareceu na nossa vida, aquele que foi manifestado poderosamente. Escute: e nós que aguardamos o Senhor, pois Ele, o Senhor, está com o amor. Escuta isso, gente. E junto do amor vem a redenção em abundância. Isto é dom de Deus, isto é salvação, isto é graça. E querido servo, vai dizer assim, ó: e junto dessa abundância da redenção e do amor, o versículo 8 diz assim: Ele resgatará Israel de todas as suas iniquidades. Meu irmão, olha que palavra mais fiel e presente. Qual era a sua realidade? Será que você era um adúltero antes de vir para a renovação carismática católica? Será que você era um mentiroso? Será que você era, meu irmão, uma pessoa que vivia brigando? O que você era antes de experimentar a salvação, que é dom, que é gratuito? O que você era antes de experimentar Cristo Jesus crucificado? O que nós éramos antes da manifestação do amor de Deus? E gente, olha só, tudo que o Novo Testamento está falando, o que Tita falou, o que também falou para nós São Paulo a Colossenses, o que falou para nós, meu irmão, minha irmã, aquilo que está redigido na carta de São Paulo a Éfeso, sobre a graça, sobre a salvação. Escute, Ele vai resgatar Israel. E Ele resgatou a diocese de Montenegro, Ele resgatou o Portão, Ele resgatou cada uma das cidades desta diocese. E de que maneira Cristo resgatou a nossa vida, gente? Qual foi a maneira? Qual foi a maneira? A cruz. Lembra que ainda há pouco cantávamos sobre o peso da cruz? Tu se escutou quando você rezou com essa canção, sim ou não? Olha para essa cruz, meu irmão. Não há peso para Cristo. Ainda que havia dor de uma humanidade inteira sobre os seus ombros, a palavra profética Isaías diz que ele não abriu a boca para reclamar, porque a missão de Cristo era resgatar o mundo todo da iniquidade. A missão de Cristo é que, meu irmão, o seu grupo de oração seja resgatado.
Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre o seu grupo de oração, amém? Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você, servo, vai se levantar como um servo ungido, e todas as pessoas que pisarem no seu grupo de oração irão se converter para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Se você crê, diga eu creio. Irmãos, nós somos a igreja do qual Cristo salvou. É muito sério isso que eu vou falar para você. É do lado aberto de Cristo na cruz, ensinou São João Crisóstomo, que nasceu a igreja. Lembra? A água que jorrou do seu lado, o batismo. O sangue que jorrou do seu lado, Eucaristia. Foi do lado aberto de Cristo na cruz que os sacramentos que são a igreja são gerados. Escute, você não irá encontrar isso nas demais comunidades evangélicas. Você não encontrará isso em qualquer lugar. Para ser igreja tem que ser sacramental. Para ser salvo, justificado, purificado, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar debaixo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja que está debaixo da cruz de Cristo, amém? Glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não? Você está apresentando isso para o seu grupo de oração? Você está levando, meu irmão, minha irmã, para o seu grupo de oração a salvação? Você está levando para dentro da sua reunião de oração Cristo que rompendo a morte, Cristo que vencendo o grito, o clamor da morte, da impunidade da humanidade que havia sobre mim, sobre ti. É por isso, irmãos, que quando o livro de Cântico é escrito, está lá dito: o amor é muito mais forte do que a morte. É por isso que quando há um urgir da voz profética, meu irmão, de Oséias, ele grita: aonde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está a tua vitória? É por isso que, retomando Cristo ressurreto em São Paulo a Coríntios, diz, nós ouvimos há poucos dias nas leituras: morte, aonde está o teu galardão? Meu irmão, minha irmã, se a humanidade ainda está se perdendo, se a humanidade ainda está impura, se a humanidade ainda está perdida na iniquidade, é porque falta homens e mulheres corajosas dos nossos grupos de oração para proclamar que Jesus Cristo é aquele que salvou a humanidade inteira, amém? Quem quer ser um homem que leva a salvação de Cristo, diga eu quero. Levante a sua mão para o céu e diga eu quero. Meu irmão, minha irmã, olha para esse irmão do seu lado, diga para ele: é contigo, meu irmão. Diga: é contigo, minha irmã. É com o seu grupo de oração. Meu irmão, minha irmã, se nós nos levantarmos como homens e mulheres destemidos, se prepare, porque o seu grupo de oração vai ser um grupo cheio do Espírito Santo, amém? Se prepare, que o seu grupo de oração vai ser um grupo de muitas conversões, amém? Em nome de Jesus eu quero profetizar que vai se levantar nessa diocese, uma diocese de homens e mulheres que são resgatados pelo poder do Espírito Santo, amém? Aleluias, glória a Deus. Irmãos, entenda. Olha só a palavra de Deus, eu quero repetir isso para você e para mim, para podermos rezarmos. Pela bondade de Deus para conosco, olha a carta de São Paulo a Efésios: Cristo apareceu em nossa vida. Mas, irmãos, e quando São Paulo escrevendo a Tito, ele usa o contexto: vós olhais para a salvação dos homens, e ele é a bendita esperança. Meu irmão, se você não sabe o que você faz lá no seu grupo de oração para dar certo, olhe para a bendita esperança. Se você já não consegue mais ver o que fazer com o ministério que você exerce, olhe para a bendita esperança.
Se você já não sabe mais como fazer para evangelizar, para que o seu grupo de oração cresça, olhe para a bendita esperança. Irmãos, todas as vezes que a igreja passou dificuldades, vai olhar para a cruz de Cristo. É isso que nos ensina a profecia de Zacarias. Olharam para aquele que está transpassado. Nós não somos uma igreja qualquer. Nós somos a igreja fundada, erigida, erguida pela crucifixão e morte e salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos uma igreja qualquer, não nascemos em um cemitério para ser chamada de cemiteriana, não chamamos, meu irmão, nenhuma qualquer de ser chamada de tantos nomes. A nossa igreja nasceu da cruz de Cristo, do seu lado aberto, e cresceu em Pentecostes para ser chamada da igreja do Espírito Santo. Amém, aleluia, glória a Deus, irmãos, diga amém, glória a Deus, e Cristo está vivo, amém. Irmãos, presta atenção, pela virtude, pelo poder do Senhor Jesus, a minha pergunta é: você está manifestando a cruz de Cristo no seu grupo de oração? Você está levando a esperança para o seu grupo de oração? A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é quem? Jesus crucificado. É hora, meu irmão, minha irmã, de você e o seu grupo de oração começarem a proclamar para o mundo que Jesus Cristo é a salvação deste mundo. Pensa aí comigo um pouquinho. Quantos irmãos no seu grupo de oração estão ainda perdidos? Quantas famílias no bairro onde é o seu grupo de oração precisam ser evangelizadas? Quantos lugares, meu irmão, precisa que o nome de Jesus seja proclamado e a salvação de Jesus? Escute, olha isso, meu irmão, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, gente, quem é a manifestação da glória do Pai? Jesus Cristo. Quem é a manifestação da glória do Pai? Jesus Cristo. Quero convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos aí no seu lugar. Eu convido você a pensar: como está o seu serviço? Nós que cremos, que acreditamos, nós que assumimos a salvação de Jesus Cristo, não por méritos teus nem meus, mas pelos méritos do Pai, que pelo poder do Filho entrega-se completamente. É por isso que São Paulo, quando escreve a Coríntios, ele diz: se for para me gloriar, que eu me glorie da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se for para eu ter qualquer tipo de vantagem, meu irmão, nós não somos servos para ter algum tipo de vantagem. Olha, meu irmão, minha irmã, como está o seu grupo de oração. O que eu e você precisamos fazer para que o nosso grupo de oração seja aquele que proclama a manifestação da glória do Pai no poder da cruz de Cristo, do Filho. Coloca a mão no seu peito agora, você que está sentado. Eu queria que você pensasse como você tem contribuído para o seu grupo de oração. Será que você está desanimado? Será que você está fazendo mais ou menos? Será que tu tens contribuído com todo o teu ser? Quando Cristo em vossa vida aparecer,
Quando Cristo aparece na vida dos servos, quando Cristo é manifestado na vida dos servos, é o sinal de que você e eu acolhemos a salvação gratuita. E nós já não somos mais escravos. Nós já não somos mais homens e mulheres decaídos. O Senhor Jesus coloca no meu coração que tem grupos de oração enfrentando problemas de desavença entre os servos do grupo de oração. O seu grupo não está crescendo, porque as pequenas intrigas que surgiram acabou derrubando a harmonia do seu grupo de oração. E veja bem agora, quero repetir aquilo que também São Paulo escreveu a Efésios 2,16. Cristo pela cruz destruiu o muro da inimizade. O Senhor tem compaixão da renovação carismática católica, que deseja, Senhor, ser homem novo, mulher nova no serviço, no amor, na graça. Neste avivamento para servos, Senhor, a primeira graça que eu quero é a submissão da salvação de Cristo, aquele que manifestou a minha vida. Abandone as suas paixões, abandone os seus gostos, os seus desejos, para servir a Deus com toda a tua alma e com todo o teu coração. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E você ainda com a mão no seu peito, com seus olhos fechados, com a mão no seu peito. Antes de nós começarmos a pedir, nós iremos orar.